nós vamos abordar um assunto muito interessante no Excel, que são os dashboards. Mas o que é um dashboard? Dashboard é a representação de maneira centralizada de indicadores, medições, pequenos resumos, normalmente tem gráficos, pode não ter, enfim, uma quantidade mínima de informações que sejam suficientes para um imediato entendimento de alguma situação. Normalmente a gente usa para painéis em salas de controle, por exemplo, né? Nessa ilustração que a gente tem na tela, nós temos 3 dashboards criados assim, e observem que são informações variadas e não necessariamente as informações precisam estar numa mesma origem. No Excel, nós podemos facilmente apresentar em uma única tela informações que podem estar espalhadas por diversas planilhas. Mas, afinal, qual é o limite? Qual a quantidade de elementos que eu posso botar em um painel deste, em um dashboard? Depende muito. Né? Se eu quero apenas visualizar, eu vou ter uma área de trabalho X. Se eu quero imprimir, é possível que eu tenha um espaço um pouco maior. Então vai depender muito do que eu efetivamente preciso fazer. Né? Então olha só, o dashboard é isso. A gente vai juntando objetos que podem estar espalhados e coloca no painel. Agora aqui no Excel, eu quero demonstrar a parte de dashboard utilizando como pano de fundo o exercício que nós fizemos na segmentação de dados. A primeira coisa que eu quero mostrar é um recurso que ajuda demais aos dashboards, que é a formatação condicional. Já até vimos alguma coisa da formatação condicional antes, mas vou mostrar um exemplo mais simples, que vai enriquecer bastante o nosso trabalho. Selecionei algumas células. Inicial, formatação condicional. Tem diversos modelos aqui, ó. Observem que ele pode colorir as células com base em seus valores e dando sinais diferentes. Por exemplo, aqui, ó, peguei uma escala de cor. Neste caso aqui, quanto mais alto seria, por exemplo, pior. Observem que o vermelho apareceu justamente na célula mais alta. Mas eu tenho outros formatos que invertem esse sentido. Tem uma série de informações interessantes visuais aqui. Eu vou usar uma simples aqui, que é a barra de dados. Escolhi um modelo, ok. Perfeito. Sem mexer nas configurações, não precisa. Do jeito que está aqui já está bom para mim. Então, este é um pequeno uso da formatação condicional. Eu apliquei exatamente a mesma linha. O que eu fiz ali, agora que vocês viram, eu já deixei pronto nesta outra planilha aqui. Eu já deixei pronto também, aqui na nossa tabela dinâmica, mais à direita aqui, ó. Observem. Um gráfico, que não é o nosso objetivo aqui ver a criação de gráfico, mas este gráfico aqui está simplesmente refletindo o que está nessa tabela que eu acabei de trabalhar. E eu coloquei aqui em cima também umas fórmulas simples. Eu estabeleci uma meta, estabeleci aqui uma fórmula que busca esta célula de total aqui, está trazendo aqui, e fiz um cálculo simples, subtraindo a meta do total. Então, observe que deu uma diferença em relação à meta de 40.423 aqui. Uma outra coisa que eu já deixei preparado foi o seguinte: eu criei uma planilha chamada Dashboard. A planilha está vazia, à exceção de que eu já coloquei duas imagens. Eu coloquei uma logo aqui e eu coloquei também uma imagem para fazer um fundo interessante. Olha, é uma imagem, tá vendo? É um PNG, um bitmap. Na verdade, eu entrei no Google, joguei lá assim, background, baixei essa imagem e coloquei aqui. Então, dessa forma, eu preparei o cenário para que a gente possa começar a trabalhar o nosso dashboard a partir deste momento. Agora, ajeitando o nosso assunto, que é a criação do dashboard, eu quero apresentar um primeiro recurso chamado câmeras. As câmeras do Excel funcionam de modo análogo a uma câmera de vídeo mesmo. Eu posso colocar uma câmera apontando para uma determinada região de qualquer das planilhas e essa região ela é refletida em uma área determinada. Então a gente pode ligar dentro da nossa pasta de trabalho diversas câmeras, cada uma apontando para uma área diferente. E se essas, digamos, né, se essas TVs estiverem no nosso dashboard, a gente vai ter uma visão centralizada de diversos pontos da nossa pasta de trabalho. É assim que trabalha uma câmera. Então vamos lá, como que eu faço a inclusão de uma câmera aqui? Existem algumas maneiras, mas a mais simples é através do uso de qualquer imagem. Então o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente jogar uma imagem aqui na planilha. Inserir, imagens, a partir aqui das ilustrações, ó, imagens. Vou escolher uma imagem qualquer. Ótimo, peguei essa imagem aqui.
E agora eu vou transformar esta imagem, repito, é qualquer imagem. Vou transformar esta imagem em uma câmera. Só que eu não vou fazer nessa planilha não. Vou tirar daqui, ó, recortei daqui. Vou colar, por exemplo, aqui, ó, nessa outra planilha. Colei aqui, para que a gente possa prosseguir com o exercício. Então vamos lá. É uma imagem. E observe que ó, eu tenho a minha barra de fórmulas do Excel. Esta é a barra de fórmulas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou digitar uma fórmula que vai ser aplicada não a uma célula, mas a uma imagem. E é isto que dá o efeito de câmera. Então observem, eu já estou com a imagem marcada. Cliquei aqui dentro e vou digitar a fórmula. Igual, eu posso realmente declarar a fórmula ou eu posso simplesmente selecionar um pedaço. Então eu quero marcar, por exemplo, esse pedaço aqui, que vai deste ponto até este ponto aqui. Ó. Pronto. Marquei um pedaço, observe que a minha fórmula está aqui, que a imagem é igual a o intervalo de B4 até C13. Vou dar Enter. Aí está. Observe que eu tenho o que antes era uma imagem, agora eu tenho uma outra, mas que tem como origem um foco, um ponto, um intervalo da planilha. Agora, olha que interessante, por que chama câmeras? Ela está refletindo a partir da linha 4, B4 até C13. Então eu vou aqui, por exemplo, em B4 e vou digitar alguma coisa, por exemplo, vendas. Vou dar Enter. Repare, veio para a câmera. Está aqui. Chama câmera por isso. Ele simplesmente transmite a imagem de uma área para uma outra área. É assim que ele funciona. Fazendo agora um outro exemplo, como eu disse, que as câmeras sempre partem de uma imagem e pode ser qualquer imagem, eu vou pegar essa câmera que eu já criei aqui, ó, fiz um Ctrl C dessa câmera, agora eu vou fazer um Ctrl V aqui na planilha de Dashboard. Ctrl V e vou posicionar essa imagem em qualquer local. Por exemplo, aqui assim, ó. Perfeito, observe que a imagem, vamos dar o endereço dessa câmera para A1 até, por exemplo, C5. C5. Vou dar Enter. Observe. Ela está refletindo o que está naquele pedaço lá. De modo que se eu faço qualquer alteração lá na origem, eu vejo o reflexo aqui. Observe. Vou pegar a logomarca e vou deslocar ligeiramente. Ó. Mudei um pouquinho a logomarca, soltei. Observem que ela deslocou. Olha, um pouco para baixo, vou colocar cortando aqui. Ó. Olha, ela saindo da câmera. Por isso que chama câmera. Agora eu vou pegar esta câmera que está aqui e já vou começar a aplicar no nosso exercício mesmo. Vamos mudar a fórmula dela? Ela vai ser igual e vou buscar uma informação que está presente lá naquelas tabelas dinâmicas. Ok? Eu vim para cá. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, as minhas metas. Olha só. Eu tenho uma regiãozinha aqui, ó, com essas células e elas fazem a demonstração da meta e do seu atingimento. Então eu marquei aqui, ó, de O1 até Q2, Enter. Perfeito, a informação está aqui, ela está distorcida. Observem que aqui ela está com formato, aqui o formato está diferente, porque ele herdou o formato anterior da imagem. É mais ou menos essa proporção aqui. Então o que eu vou fazer para arrumar essa proporção? Botão da direita, na câmera, tamanho e propriedades, e eu tenho aqui, olha, a opção de redefinir. Redefinir, ele faz, ele redimensiona conforme o foco da câmera. Redefinindo, perfeito, tá aí. Coloquei aqui um primeiro pedacinho já do meu dashboard, de modo que, se eu fizer qualquer alteração lá na origem, observe, a meta está aqui, ó, 10 mil. Vou lá na origem, a meta está escrita aqui 10 mil, eu vou mudar para 30 mil, por exemplo. Vai dar um reflexo direto aqui na diferença. Feito. Eu olho no dashboard, está aqui. O que está lá foi projetado para cá. Vou colocar uma meta diferente. Uma meta que não tenha sido atingida, por exemplo, eu tenho que 130 mil, observe que ficou um vermelhão aqui. Lá no dashboard também está. Agora vamos aperfeiçoar um pouquinho nosso exercício. Deixa eu só deslocar esse aqui um pouquinho para baixo. Tá bom aqui assim. Você lembra da segmentação de dados? Então, nós viemos aqui naquele exercício, né? E criamos uma segmentação de dados para estado, uma para categoria e uma segmentação de dados para
data. E lembrando, essas segmentações de dados estão ligadas a estas 3 tabelas dinâmicas aqui e também a esta última tabela dinâmica que está lá na outra planilha. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar esta segmentação de dados que está aqui, ó, estado. Eu vou fazer aqui, ó, Ctrl X. Estou movendo a segmentação de dados para cá, para dashboard. Então, eu trouxe a segmentação de dados para cá. Selecionei Minas Gerais. Observem que o total aqui, ó, já mudou, porque essa segmentação de dados aplicou filtro lá nas planilhas, que geraram um total diferente que em relação à meta da outra visão. Observe que a segmentação de dados presente em uma outra planilha está impactando tudo e a câmera está refletindo a informação para cá. Então, do mesmo jeito que eu trouxe essa segmentação, trarei as outras aqui, ó. Categoria, Ctrl X, Ctrl V. Daqui a pouco eu organizo. E vou pegar o último, que é aquela minha linha do tempo. Ctrl X, venho para Dashboard, Ctrl V. Deixa eu mais ou menos posicioná-las aqui. Vou colocar aqui esta, vou colocar esta aqui um pouquinho para baixo, aqui tá bom, aqui assim. O estado vou colocar aqui, reduzindo um pouco o tamanho. A categoria também. Perfeito. Então, tudo que eu fiz aqui, neste momento, foi tirar as segmentações de dados que estavam lá e trazê-las para cá. E lembrando, ó, tá tudo funcionando. Cada segmentação de dados que eu aciono gera um recálculo na planilha de origem. Por consequência, eu tenho um efeito aqui no dashboard. Vou colocar mais uma câmera a partir de uma dessas imagens. Peguei essa aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. E eu quero que esta câmera enxergue a outra planilha que vai desse intervalo aqui até aqui. Observem que eu peguei a planilha em si. A fórmula está aqui. Aquela câmera é igual a outra planilha de B6 até F20. Reparem, B6 até F20. Vou dar Enter. Pronto. A câmera está aqui. Observando que ela faz a exibição com distorção. Ela estava mantendo a proporção anterior. Observem, ela está exatamente com essa dimensão. Lembrando o que eu preciso fazer. Eu preciso voltar aqui em tamanhos e propriedades e mandar redefinir a imagem. Redefinida, está aqui, eu trago para cá. Um outro benefício da câmera é esse aqui, ó. Eu posso redimensionar à vontade, eu não estou obrigado a manter aquele tamanho. Eu posso colocar o tamanho da imagem refletida pela minha conveniência. Então, eu vou colocar mais ou menos assim, ó, daqui até que assim, ó, tá ótimo, perfeito. Então, eu coloquei aqui. Lembrando, olha, mais uma vez, se eu altero uma segmentação de dados, isso gera um efeito lá do outro lado, que é trazido para cá via câmeras. Vou colocar aquele gráfico aqui também. Dupliquei a câmera. Eu quero que o gráfico fique aqui. Vou alterar um endereço. Vamos lá, tabelas dinâmicas. Aquele gráfico ele está logo adiante aqui, ó. Perfeito. Eu estou vendo aqui, dá mais ou menos, e aqui é no mais ou menos mesmo, tá? Deixa eu até fazer errado para que vocês vejam o efeito. Eu marquei uma área aqui, que obviamente não é a área do gráfico, então a área está distorcida, eu vou dar Enter. Observe, veio desse jeito aqui. Eu vou alterar essa fórmula porque não é bem isso aqui não. O endereço correto, estou vendo aqui, ele vai da coluna R, mais ou menos da linha 10, ele vai até a coluna Y, mais ou menos na linha 20. Beleza, se não for eu ajusto o endereço. Vou dar Enter aqui. Acertei em cheio. Perfeito. Então, olha, está aí o nosso gráfico. Se ele tivesse distorcido, eu faria a redefinição da imagem, mas não há necessidade, por acaso, ele já caiu no tamanho que me agrada. Verificando aqui, o gráfico está funcionando, olha, estou mexendo aqui, a atualização funciona bem. Período, ok, uma categoria, perfeitamente. Então, olha, funcionou, está atendendo ao que a gente precisa. Agora, vou aproveitar um pouquinho mais essa parte de câmeras aqui. Ao invés de usar essa única imagem aqui com as 3 informações, eu vou colocar 3 informações diferentes, só para a gente explorar um pouco mais. Ctrl C, Ctrl V. Nessa primeira aqui, ao invés de O1 até Q1, eu vou colocar de O1 até O2. Eu vou pegar especificamente
informação de meta. Não quero pegar todas elas não. Até O2. Perfeito. Deixa eu deletar isso aqui, depois eu faço, fica mais fácil. Então aqui, ó, a meta de 30 mil. Vou redimensionar isso aqui do jeito que eu quiser, assim tá bom. E menos um pouquinho. Ok, tá ótimo aqui a meta desse jeito. Menor um pouco. Ctrl C, Ctrl V. Ó, né? Agora eu vou passar aqui para P. Aqui para pegar o realizado. Ctrl C, Ctrl V. Trazer mais uma informação para cá. Agora que eu vi que o tamanho não está muito bom, mas não tem problema. Isso aqui é bom que a gente vê que dá para fazer do jeito que a gente quiser e vai depender muito da habilidade do artista aqui. E essa última aqui eu vou colocar ela sim na coluna aqui. Perfeito, eu estou com 3 objetos distintos aqui e eu posso aplicar formatos interessantes de imagens aqui, olha só. Formato de imagem aqui, eu tenho uma série de estilos que eu posso utilizar que dão uma aparência muito interessante mesmo para o meu objeto, né? Então, por exemplo, posso colocar com sombra, aqui, ó, fiz com esse, vou fazer com os demais também, ó. Vou fazer com esse aqui, também apliquei sombra neste, enfim. Eu posso fazer e posso apresentar a informação do jeito que eu quiser. Olha só que interessante. Isso é riqueza, tá? Eu só preciso tomar cuidado de, ao final, proteger o painel para que as pessoas não saiam alterando do jeito que tiverem vontade, né? Então, observando aqui o nosso dashboard, ele já está pronto. Eu consigo fazer seleções e ver os efeitos. Eu consigo mudar, fazer combinações de filtros aqui e está tudo funcionando perfeitamente bem. Todos os tipos de objetos. Gráficos, eu tenho aqui pequenos indicadores que apontam para algumas células específicas. Olha, eu tenho aqui, eu estou retratando uma área específica de uma determinada planilha, fazendo exatamente aquilo que um dashboard se propõe. Ser uma área central apontando para áreas dispersas, né, trazendo as informações de um modo centralizado e os filtros também disponíveis numa mesma tela. Agora, como os dashboards normalmente são utilizados em monitoramentos, então o que a gente costuma ver com muita frequência nos painéis? 2 tipos bem interessantes de indicadores. É um semáforo, é simplesmente para falar luz vermelha, luz verde ou luz amarela mesmo em determinadas situações. É muito comum, né, para situações de alerta. E um gráfico de velocímetro, que é para uma medição de desempenho, para uma análise com relação à evolução percentual de alguma coisa. Enfim, são 2 controles bem interessantes e eles não existem de modo nativo no Excel. Então eu aqui, nesse exercício, se vocês observarem, eu até tenho aqui 3 planilhinhas, uma chamada velocímetro, aqui está, e outras 2, que são a imagens de semáforo. Observem que eu tenho aqui 3 imagenzinhas aqui, ó, são 3 gifzinhos, uma para cada símbolozinho. E eu tenho efetivamente aqui, ó, um exercício relacionado a semáforo. A explicação de como que isso aqui funciona, que isso é uma explicação um pouco mais lenta, para que esse nosso vídeo aqui sobre dashboard possa ficar um pouco mais objetivo, as explicações relativas ao semáforo e ao velocímetro eu coloquei disponíveis nos materiais para download desta mesma aula. Se vocês observarem aqui, ó, nessa mesma aula, que é criando o meu primeiro dashboard, eu coloquei 2 artigos relacionados ao uso das câmeras, 2 PDFs, um que trata de velocímetro, um que trata de semáforo e outros 2 exemplos em XLS que vocês podem baixar e estudar normalmente. E especificamente no que diz respeito ao semáforo, eu uso uma funcionalidade a mais, que é uma função, na verdade, chamada deslock. E essa função deslock eu explico aqui nessa videoaula. Aqui, esse aqui é um link para um canal de YouTube. Clicou aqui, a explicação especificamente da função deslock, que foi utilizada na formatação do semáforo. Então, retornando aqui, eu vou colocar primeiro o velocímetro, tá? Então, aqui, ó, velocímetro, eu tenho esse objeto aqui, ó, e se vocês observarem, eu tenho aqui uma célula de desempenho, só lembrando que, para entender esse velocímetro, o artigo pode ser baixado, logo abaixo do material da aula, e está lá a explicação de como as equações funcionam aqui, tá? Eu coloquei simplesmente que o desempenho aqui, que vai ser utilizado como referência para a inclinação da seta, né, vai ser igual ao que está lá na minha tabela dinâmica. Eu estou utilizando o valor total aqui, ó. É este o resultado que eu quero. É ele quem está ditando o desempenho. E aí, com base nos parâmetros que aqui estão, ele faz a alimentação desse gráfico.
Como que eu vou trazer para cá? Eu vou duplicar qualquer imagem. Aqui, por exemplo. Já vou mais ou menos imaginar um tamanho aqui. Mais ou menos. Daqui a pouco eu ajusto se for preciso. E vou mudar a fórmula. Aqui vai ser igual ao planilha velocímetro. E vou marcar aqui ó, a região que tem o meu velocímetro. Observe que eu estou marcando ó, especificamente a região em que o velocímetro está contido. Nem mais, nem menos. Enter. Perfeito, o velocímetro já foi encaixado aqui. Eu posso agora fazer o redimensionamento, caso seja interessante, se eu achar conveniente, beleza? Mas assim eu acho que está bom. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Perfeito. Então, observem, eu mudo qualquer coisa aqui, por exemplo, 2012. Isso provoca uma atualização da tabela dinâmica. Por consequência, altera o meu resultado e influencia diretamente no velocímetro. Cliquei. Olha, estou vendo exatamente que ele muda conforme a seleção. Ó. Selecionei 2 anos especificamente aqui, ó. Já foi para bom. Selecionei todos os 3. O desempenho já foi para ótimo aqui automaticamente. Então, esse foi o velocímetro. Eu usei uma imagem para isso, né? De câmera do mesmo jeito. Agora a gente vai colocar o semáforo. Na planilha semáforo, eu já tenho aqui, lembrando, todo o raciocínio para a construção desse objeto, que nada mais é aqui do que uma troca de imagens. Ele troca estas 3 imagens aqui conforme a referência que está aqui. Eu vou pegar essa imagem que está aqui, ó, fiz um Ctrl C dela e vou simplesmente jogar aqui no meu dashboard. Ela já é uma imagem de câmera como qualquer outra. Está aqui. Vou colocar nesse ponto aqui, está ótimo para mim. Ó. Perfeito. Então, em tese, eu já tenho até um semáforo para o meu dashboard. Olha. Observem que interessante, o semáforo funcionando, ó, me dando os alertas. Nesse momento aqui, estou sozinho de alerta, tá bom, mas pode melhorar. Se eu pegar todos os anos aqui, ó, ok, a coisa já foi para o verdinho aqui, já ficou bom. Tá? É isso que eu queria mostrar para vocês a respeito do dashboard. É um painel que eu posso juntar as informações, eu posso ter como origem para dashboard tabelas dinâmicas, como é o caso, que eu tenho aqui células normais, como eu estou mostrando aqui nessa meta, no total e na diferença de meta aqui, ó, esses 3 elementos aqui, na verdade são células simples, olha aqui, ó, células comuns no meu dashboard. Eu posso ter objetos de imagens, eu posso ter uma série de outras funcionalidades que as pessoas podem desenvolver, a gente acha com muita frequência no Google, ou muitas vezes em sites especializados, de blogs mesmo sobre Excel, as pessoas criam esses tipos de controle, igual eu criei esse controle aqui do velocímetro. Eu criei que toda a inteligência para a criação desse velocímetro está documentada naquele PDF que está presente junto à aula. Então, do mesmo jeito que eu fiz o velocímetro e o semáforo, outras pessoas também fazem outros indicadores interessantes para dashboards e disponibilizam. E a gente pode simplesmente usar. É isso que eu queria mostrar para vocês, que é um recurso poderoso, muito importante. As câmeras potencializam demais as capacidades de montagem de um dashboard e não é nada complexo de ser feito. Obrigado.